Veja que interessante. Nessa videoaula, nós vamos analisar o gráfico que usamos para resolver dois problemas de limite através de gráfico, só que agora nós vamos dar um enfoque de função. Ou seja, eu quero saber qual o valor de f de menos 2. Primeiro, qual o significado desta escrita, né? O que significa isto daqui? Eu posso ler como sendo qual o valor de y se o x for menos 2? Ou, se o x for menos 2, quanto é y? É basicamente isso que eu estou querendo. Ou ainda, de forma mais técnica, se o domínio for menos 2, qual é a imagem, né? Então, vamos lá. Eu digo que não existe. Por que não existe? Note só, se o x for menos 2, posicionando o valor em menos 2 no eixo x, eu noto que isto aqui é um valor aberto. E isto exclui o menos 2 do domínio. Portanto, eu digo que não existe o valor da função quando o x é menos 2. Por quê? Porque o menos 2 não pertence ao domínio da função. É uma bolinha aberta em menos 2. E isto exclui o menos 2 do domínio. F de menos 1, ou seja, qual o valor y se o x for menos 1? Bem, me posiciono em menos 1 e vou em direção ao gráfico. Encontrando o gráfico, eu vou em direção ao eixo y e eu enxergo o menos 1. Portanto, f de menos 1 é menos 1. Está aqui. F de menos meio. Bem, me posiciono em menos meio, né? E vou em direção ao gráfico. Aqui eu venho para baixo, porque se eu for para cima não tem gráfico. Portanto, novamente, eu percebo que a imagem é menos 1. E mais, eu percebo que entre menos 1, né, e 0, excluindo o 0, né, porque note que em 0 é um vazio. Então, entre menos 1, inclusive, e 0, excluindo o 0, a minha função é constante, ou seja, é uma reta paralela ao eixo x. Isso quer dizer que todas as imagens para estes valores de domínio serão sempre menos 1. Portanto, é uma função constante, né? Então, está ali. Para todo x pertencente a R, tal que o x seja menor que 0, maior ou igual a menos 1, a imagem será sempre menos 1. Está aqui. Note que eu estou interpretando o gráfico que eu interpretei anteriormente sobre o aspecto, o conceito de limite. Agora eu estou interpretando o mesmo gráfico sobre o conceito de função. Então, é isto. F de 0. Note, se eu me posiciono em 0, eu venho para baixo, não vejo nada, porque ali é um aberto. Se eu vou para cima, também não vejo nada, porque ali é um aberto. Na realidade, eu estou pisando sobre a função. Portanto, f de 0 é 0. Bolinha fechada em 0. Isto quer dizer que este par ordenado, quem é? 0 e 0. O que é que significa isto? Que é 0 em x e é 0 em y. Portanto, f de 0 é 0. Simples assim, né? Cuidado. F de 1, me posiciono em 1 e vou em direção ao gráfico. O que eu enxergo? 1. Portanto, f de 1 é 1. Quero saber x, tal que f de x é maior que 0. Como eu leio isto daqui? Para quais valores de x, onde tem f de x, eu vejo y. Então, para quais valores de x, o y será positivo. Algo maior que 0 é positivo. Então, está aqui escrito que para quais valores de x, y ou as imagens serão positivas? Serão positivas quando o gráfico estiver acima da origem, acima do eixo x. Portanto, neste pedaço aqui. Ou seja, para todo x pertencente a R, tal que o x seja maior que 0. Qualquer x maior que 0, a imagem estará para cima. Note que esta reta, à direita aqui, ela não tem limitante, não tem limitador, nem bolinha cheia, nem bolinha vazia. Isso significa que ela
continua para lá, tá certo? Uma outra coisa que eu quero saber desse gráfico é, para quais valores de x o valor da imagem y será negativo. Então, para que a imagem seja negativa, o gráfico tem que estar abaixo do eixo x. E eu tenho o gráfico abaixo neste pedaço e neste pedaço, excluindo o menos 2, que não faz parte do domínio. Portanto, eu escrevo, para todo x pertencente a R, tal que o x seja menor que zero, qualquer x à esquerda de zero, e, ao mesmo tempo, diferente de menos 2. Por isso aqui eu tenho que colocar e, né? Ele inclui as duas condições, ok? Uma outra questão, para quais valores de x o valor y será nulo, será zero, ou seja, teremos raiz. O único valor é zero. Então, o zero é uma raiz da minha função. É aquele valor para o qual a imagem é nula. Ok? Então, é isto. Para quais valores de x a função é crescente? Lembre-se, uma função é crescente quando eu aumento o valor de x, aumenta o valor de y. Isto é fácil de perceber neste gráfico. Então, note que quanto mais eu aumento aqui o valor de x, o valor de y vai aumentar. Olha só, né? Tinha esse, foi para esse, foi para esse. Então, neste pedaço, entre menos infinito, vem para cá, até menos 2, a função é crescente. Portanto, de menos infinito a menos 2, nenhum outro pedaço mais. Quando que a minha função é decrescente? Uma função é decrescente quando eu aumento o valor do domínio, a imagem diminui. Isto eu percebo neste trecho do gráfico, ou seja, de menos 2 a menos 1. Né? Aumento o x, pego este valor, tenho esta imagem. Pego este valor, tenho esta imagem. Pego este valor, tenho esta imagem. Veja que a imagem está descendo enquanto o domínio está indo para a direita. Então, o domínio aumenta, a imagem diminui. Portanto, entre menos 2 e menos 1. Tá? Aberto em menos 1. Então, noto aqui, menos 2 excluindo, aberto em menos 2, aberto em menos 1. E, finalmente, quando que a função é constante? É constante quando, para qualquer valor de x, a imagem será sempre a mesma. Então, ela é constante entre 1, inclui o 1, porque em 1 é menos 1, e até 0, excluindo o 0. Né? E de 0 para adiante, ou seja, de 0 para mais infinito. Portanto, está aqui, de menos 1 a 0, unido com 0 a mais infinito. Então, para estes valores, a minha função será uma função constante, ou seja, para qualquer valor de domínio, a imagem será sempre a mesma.